E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 11 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, hoje alta de 0,08%, que vocês veem o movimento que deixou, né? Então parecia aqui que seria a confirmação desse pivô, então estaria rompendo aqui esse ponto, poderia confirmar o pivô amanhã, né? Caso perdesse a mínima, mas um movimento que foi bem defendido, né, por parte dos compradores aqui nesse ponto. Então aqui a gente tem esse canal, alguns toques aqui na parte inferior, na superior e aqui novamente, então quando tocou aqui nessa região já chegou a retomar com força. Um dia que teve um volume acima da média, então um volume bom. O OBV, vocês podem reparar aqui que, principalmente aqui nesse trecho, né, o preço aqui girando praticamente parado, né, aqui, consolidado. O OBV da mesma forma, o OBV bem lateral aqui nesse ponto, né, pelo tempo gráfico diário. Pelo semanal, hoje chegou a tocar na média de 9 pelo semanal, então aqui praticamente na parte inferior do canal, né? Então também tinha essa média um pouco mais forte. E segue aqui essa briga aqui dentro, né? Então era um ponto que poderia estar confirmando aqui até um Joy de Nápoles. Dessa maneira aqui fica um pouco mais complicado. Em relação ao Ibovespa, o Ibov até eu tracei também hoje esse canal, né? Então, antes eu só tinha aqui esse toque inferior, agora eu tenho mais esse aqui nesse ponto, no ponto de hoje. Então, também, situação um pouco mais lateral aqui do Ibovespa. O que tem ele de diferença aqui seria esse OBV, que já aponta um pouco para baixo. Então, o OBV, temos uma leve divergência de baixo aqui em relação ao valor do Ibov e o OBV nesse ponto. Então aqui já é um ponto para ficar atento, né? Interessante também que as médias de 9, de 20 e a de 3 já foram deixadas relativamente para trás, né? Então vocês veem aqui que já está aqui estão trabalhando aqui em cima. Pelo semanal, também tocou na média de 9, né? Semanal. Então tem brigado aqui em cima. Quem sabe até encerra essa semana, né? Assim, consiga ficar como se fosse um retângulo aqui em cima, ao invés do canal do diário, né? Primeiro ativo de hoje, Anime 3. Esse é um ativo que deixou um trap, né? Comentei na semana passada, deixou um trap, ativou aqui nesse ponto. E depois que ativou, permaneceu aqui praticamente no mesmo patamar, né? Então, a gente tem o trap quando perdeu aqui os 4,24 e hoje o papel fechou nos 4,19. Então, apesar do trap, é um ativo que tem ficado muita briga aqui em cima. O OBV não mostra divergência, o volume hoje foi bem abaixo, né? Mas é um ativo que tem segurado aqui em cima e vocês veem que não tem uma divergência assim tão clara no OBV. Agora é interessante ver se aqui não deixa engatilhado algum outro tipo de padrão, né? Talvez o topo duplo um pouco mais para frente para aí deixar uma operação um pouco mais clara. O trap continua valendo, né? Trap de venda, mas é um stop um pouco caro, que nós estaremos falando de um stop de 12% praticamente, então um valor um pouco mais caro aqui desse stop. Próximo ativo, Cogni 3, é um ativo que estava também fazendo um movimento bem forte aqui na venda. Então a gente tinha aqui um Joy de Nápoles que não confirmou, né, não ativou, estava aqui próximo à região de 61,8 e hoje, durante uma parte do dia, esteve com um candle bem expressivo aqui na venda, que estava caindo 5%. Confirmar aqui. 5% estava caindo, retomou, fechou em queda de 1,22%, então mostra que tem força compradora aqui no ativo. E tal qual o Anima, né, vocês veem aqui o OBV forte ainda. Então o OBV mostra aqui que está aqui por cima, né, em relação ao preço, então bem forte o ativo. Próximo ativo, Edux, também do mesmo setor, né, e vocês veem aqui, teve um trap de venda ativado aqui nesse ponto, quando perdeu esse candle que havia alcançado a máxima dos 21,51, trap de venda ativado, mas é um trap que sinceramente não anda. Então aqui vocês veem, novamente aqui nesse patamar, estaria 0,32% para cima com stop de 9. Então bem complicado, o OBV forte. Então aqui é um ponto bem complicado de se fazer operação. Segurou aqui próximo à média de 20. Pelo tempo gráfico semanal,
olha os candles que tem deixado, né? Próximo média de 3, praticamente aqui um 2G, outro 2G aqui, então tem ficado muito aqui nessa briga, né? Próximo ativo, CIA, SEAB. SEAB alcançou, né, o alvo do trap no mensal, seria o 5,80, chegou a bater 5,82 e tem ficado aqui nesse patamar. É um ativo que tem uma leve divergência no ABV, então a gente vê o ABV apontando um pouco aqui para baixo, enquanto o preço do ativo segue aqui, né, praticamente próximo às máximas desse movimento, né? Então tem essa divergência, o volume caiu, o volume deu uma boa queda, né? Principalmente em relação a esse período aqui, teve uma boa queda e, sim, por enquanto, sem padrão de venda ainda, né? Porque até havia comentário que aqui havia deixado um harami de baixo, que seria um padrão de candle, né? Que geralmente aponta para baixo, mas sem padrão ainda. O interessante aqui desse ativo talvez seja aguardar realmente por um trap ou uma retração de 61.8 para deixar um stop um pouco mais interessante. Próximo ativo de hoje, BRFS3. Deixa eu dar uma olhada aqui, é um ativo que tem andado bastante nesses últimos dias, né? Tem dado muito movimento. Se vocês veem um candle aqui em que subiu acho que 11%, este candle, praticamente 12% aqui, né, nessa subida. Depois tem ficado brigando aqui em cima e vocês veem o aumento no volume do ativo, né? Então seria aqui o quinto dia consecutivo com volume pelo menos acima da média. Então tem deixado um movimento bom. Importante o quê? Ver como é que o ativo se comporta ao encontrar essas médias de 9 e de 20 estão bem próximas e ainda não chegou a perder aqui a média de 3, então um movimento assim que ainda não deixou nenhum padrão de venda, né? Próximo ativo, Embraer. Embraer fechou nos R$ 17,98. É um ativo que tem um Joy de Napoli ativado na venda pelo semanal. Então aqui vocês veem que perdeu a mínima dessa semana, ativou, só que o stop bem caro. E pelo diário também deixou um padrão interessante, né? Aqui a gente também tem um Joy de Napoli dessa pernada. Então aqui seria a prévia de um pivô, ativou aqui nesse ponto, o stop um pouco mais aceitável, né? Assim, um risco um pouco mais comedido para entrar e que também pode deixar aqui um padrão de venda do Joy de Napoli no mensal, mas ainda falta bastante, né, para fechar. Seria esse movimento aqui. No fundo, um topinho abaixo do anterior, caso perdesse aqui a média de 3, mas bem cedo ainda para falar disso, né? Próximo ativo, Magalu, Magazine Luiza. É um ativo que deixou aqui engatilhado um trap. Então a gente vê aqui que o candle de hoje tentou perder aqui essas mínimas, né? Deu uma retomada. Caso amanhã haja superação aqui deste candle, estaremos falando aqui nos 3,10 mais ou menos, já deixaria aqui ativado um trap. O stop seria aqui no fundo deste candle de hoje, seria stop de uns 6%, para um ganho de pelo menos 2 vezes esse valor. Eu havia comentado, acho que até cheguei a postar no TC também, que aqui tinha um ombro cabeça a ombro e que provavelmente viria testar aqui esse suporte de novo nos R$ 3,05. Então praticamente chegou aqui nessa região e sim, vocês veem que os indicadores não estão tão ruins. O OBV não mostra essa queda toda nele. Então o OBV é como se estivesse com o preço aqui em cima. A gente tem uma divergência também em Magalu, né? Agora pode deixar uma entrada interessante. O estocástico também apontando para cima aqui, no fundo aqui de uma figura, né? Então, quem sabe aqui uma operação interessante em Magazine Luiza. Próximo ativo de hoje é Marfrig, MRFG3, um ativo que tem brigado aqui no topo dessa consolidação, no topo desse retângulo. Então, pelo semanal, acho que fica até um pouco mais clara a briga que tem sido. Então, teve esse toque aqui nessa região. Depois, vários candles, né, que a gente tem a quarta semana, assim, praticamente consecutiva, né, seria a quinta, já brigando aqui em cima desse ponto. E o interessante mesmo no ativo é depois que haja a superação aqui desse 7,55, que é uma resistência forte, e buscar um stop curto, né, para pegar aqui a amplitude desse movimento. Mas, por enquanto, eu não vejo compra no ativo.
Próximo ativo, Gol. Gol chegou a cair bem forte nesses últimos dias. Hoje fechou em queda de 5,88%. Estava próximo aqui do terceiro alvo do pivô, né? Não chegou, chegou por pouco aqui. E aqui é um ativo que nesse ponto eu também não me animo a fazer a operação. Para mim seria mais se deixasse aqui ou um Joy de Napoli ou uma operação na retração de 61,8 que deixaria para mim uma questão mais objetiva, né? Estabelecendo um stop aqui próximo. Então, por enquanto aqui nada em Gol. Local Web é um ativo que fez aqui uma operação de 61,8, operação que eu não peguei, né? Então vocês veem aqui que praticamente ativou aqui o pivô. Pode ser aqui um pullback aqui nessa região, mas olha o candle que deixou, né, hoje. Hoje é um ativo que esteve caindo forte. É um ativo que hoje estava caindo cerca de 6%, fechou caindo 2,30%, né? Então deu uma boa recuperada. Um movimento que teve um pouco mais de volume, próximo a média de 80 aqui embaixo, então praticamente próximo. Mas dependendo do candle que deixar aqui, se voltar nesses 8,25, pode deixar uma operação também buscando aqui esse pullback no pivô, tá? Próximo ativo, Carrefour, CRFB3. Um ativo que tem brigado aqui em cima. Eu havia comentado aqui que aqui é o segundo alvo desse pivô, nesse pivô aqui de baixo. E depois de alcançar aqui esse ponto, ficou brigando aqui nessa região. E que vocês veem também aqui pelo OBV que a briga tem sido bem interessante aqui, né? Bem lateral mesmo aqui nesse ponto. Volume muito abaixo, então o interessante mesmo seria o rompimento aqui dessa região. Aí para pensar em algum tipo de operação, tá? Pelo semanal, próximo aqui a média de 20 bem inclinada, sem operação aqui no momento, né? A não ser que a pessoa já tenha pego esse pivô. Próximo ativo, GGBR4, é um ativo que tem divergência no OBV, uma divergência de baixo no OBV, mas que hoje sim seguiu firme, né, aqui nessa região, não chegou a estar caindo muito e praticamente aqui superando o topo aqui dessa consolidação, né, superando essa resistência. Então pode estar deixando aqui um movimento interessante. Legal mesmo seria que houvesse aqui o aumento desse volume. Um pouco fraco ainda. Próximo ativo de hoje, Pets. Pets havia deixado aqui uma entrada numa retração de 61,8 e depois ficou bem travado, né? Aqui nesse ponto houve a superação. O stop caro até havia comentado, mas legal mesmo seria quando ultrapassasse aqui essa resistência desse retângulo, né? Pelo tempo gráfico diário, volume hoje abaixo da média, mas deixa eu ver aqui na verdade, estou vendo outro tempo gráfico. O volume foi acima da média, mas o OBV não mostra nada assim muito interessante, né? Importante notar aqui essas três médias aqui nesse ponto, a de 20, 80 e de 9. Então durante uma parte do dia esteve até praticamente superando as três e retomou. Então aqui é uma área bem congestionada, né? Importante mesmo seria a superação desses R$ 7,60 mais ou menos. E por hoje é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, puderem deixar uma curtida e um comentário. Até a próxima.